Olá, meu querido e minha querida. Eu sou o Clóvis e é uma alegria ter você aqui no canal Família em Cristo Unida. Prepare-se para mais um vídeo com a palavra de Deus, que ele tocará o seu coração e trará vitória para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever, curtir os vídeos, compartilhar com as pessoas para que também sejam abençoadas pela mensagem de Deus. Quando o Senhor me deu esses salmos, eu li, revi e certamente Deus falou primeiro comigo. Isso é um fato, né? E aí esse salmo, ele foi escrito pelos filhos de Coré. E eu vou fazer aqui vou falar um pouco do contexto histórico. Quem foram os filhos de Coré ou os filhos de Corá? Era uma família de levita, da clã dos coatitas. Os filhos de Corá também são chamados na Bíblia de coraitas. Os coraitas descendiam de Corá, um levita da casa de Coate, através de Izar. Aqui tem as referências de Êxodo 6:24, não sei se alguém está anotando, Números 26:58, 1 Crônica 6:22-38, 9, do 19 ao 32 e do 26, 1 ao 19. Corá ficou muito conhecido na Bíblia por causa de ter sido engolido pela terra quando eles se levantaram contra Arão e Moisés. Mas eles se levantaram contra a liderança de Moisés e Arão, está lá em Números 16, mas apesar de Corá ter sido tragado com todos os seus bens e sua casa, a Bíblia faz questão de informar que os filhos de Corá não morreram com ele. Está em Números 26, 10 ao 11, para quem estiver anotando. Isso parece indicar que os filhos de Corá não acompanharam o pai na sua rebelião. E na tradução da Bíblia Mensagem, ela é separada por bloquinhos, né? Então, do versículo 1 ao 3, a leitura que se faz é diferente da nossa. Tá assim, ó. Eu acho que é uma leitura mais contemporânea, que ela é mais esclarecedora, que diz assim: e assim como a corça bebe a água do riacho, eu quero beber de ti, ó Deus, goles profundos de Deus. Estou com sede do Deus vivo e me pergunto: será que conseguirei chegar a beber na presença de Deus? Estou em uma dieta de lágrimas. Lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar. Durante todo o dia as pessoas batem à minha porta, importunando: onde está esse seu Deus? Irmãos, muitas vezes nós estamos assim. E o salmista ele se compara com a corça, porque a corça é um mamífero e o seu habitat natural é o deserto. E era assim que o salmista estava se sentindo, como uma corça no deserto. Ele estava sentindo que ele estava em perigo, porque a alma dele estava muito abatida. A corça ela é inofensiva, ela é de porte pequeno, ela pesa de 30 a 40 quilos e ela é muito vulnerável. E se ela está no deserto, se ela não encontrar água, ela fica mais vulnerável ainda para os predadores que vivem no deserto. Porque quando a corça está feliz, ela anda saltitante. Nós também somos assim, né? Quando nós estamos felizes, a gente fica... Todo mundo vê, né? A gente fica rindo à toa, né? E ela anda saltitante, como se estivesse dançando, alegre, leve. E aí o salmista se compara com ela, que está ansiando por águas, por quê? Porque com o calor do deserto, a pele da corça ela fica seca e ela começa a rachar. E o seu corpo cria tantas rachaduras que começa a liberar um tipo de um sorinho de um líquido. E esse líquido ele tem um odor muito forte. E ela fica muito exposta aos predadores. Aí o cheiro dela denuncia aos predadores que ela está por perto, colocando em si a sua vida em risco. Por isso ela precisa correr a toda velocidade para conseguir água em qualquer lugar, para saciar a sede, a fim de hidratar a sua pele e curar as suas feridas. Nós também somos assim, irmãos. Nós precisamos correr à fonte de água viva, que é o Senhor. Porque só lá nossas feridas vão ser curadas, vão ser saradas, né? Então ela precisa se banhar nessas águas de fonte para se livrar do odor e fazer com que o cheiro liberado do seu corpo desapareça, para que os predadores não a encontrem. Então no deserto tem muitos bichos peçonhentos e o cheiro dela proporciona que eles se aproximem dela. As corças conseguem sentir o cheiro das águas, desafio da ciência que fala que a água não tem cheiro, né? Que a água não tem cor, não tem cheiro, mas como é que a corça sente cheiro?
Porque tem. Se a Bíblia fala, a Bíblia é a verdade, né? Então, os Salmos, ele foi escrito, toda a gente sabe que o livro de Salmos é cântico, né? Então, foi escrito num momento de profunda tristeza de um líder, que somos nós, né? Que muitas vezes estamos na frente de tantas coisas, mas a gente se sente assim. E ainda, por sinal, ainda as pessoas que estão de fora vêm nos questionando: onde está o seu Deus? O que isso aconteceu com você? Por que aconteceu? Você não tem um Deus? Né? Então, a tristeza de um líder que, quando estava bem, acompanhava alegremente a multidão para a casa do Senhor, cantando, tocando instrumento, dançando. E geralmente essas ministrações eram feitas com instrumentos e danças, mas agora, tomado por uma tristeza profunda, pela soma de várias situações e tantas incertezas na vida, o salmista, ele pergunta para ele mesmo: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? E ele mesmo tem a resposta: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Nós temos a resposta, irmão, para as nossas angústias, tristezas, porque nós temos um Deus que vive e habita dentro de nós. Aí fala assim: mas você não é crente? Não sou, mas nós estamos passando por um deserto. Quantos nós passamos sempre? A gente entra no deserto, a gente consegue sair, daqui a pouco vem outra luta. É a nossa vida, nós estamos sendo forjados, né? Então, no versículo 2 ele fala que: será que eu vou beber novamente dessas fontes, dessas águas? Ele começa a questionar, começa a perguntar. Quantas vezes nós da liderança não estamos assim? Quantas vezes os pais, os sacerdotes dos lares não estão assim? Com incertezas, às vezes pensando no futuro dos filhos, e vai trazendo angústia, tristeza, porque muitas vezes a gente não vê a luz no fim do túnel, né? E a gente não sabe por onde começar. Então, nós somos tentados. Eu fiz aqui 4 anotações, né? Que muitas vezes nós questionamos e perguntamos para Deus: por que está acontecendo tal situação? Nós não entendemos, muitas vezes não entendemos. E aí eu fiz 4 apontamentos nesse sentido. Nós somos tentados todos os dias a desistir dos projetos que Deus tem colocado em nossas mãos, pois recebemos em nossas mentes setas malignas que apontam as nossas incapacidades, nossos pecados, muitas vezes pecados lá do passado. Nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma folha, né? Está limpo, mas muitas vezes a gente fica pensando: puxa vida, quando eu era lá do mundo eu fazia tal coisa. Aí isso começa a trazer angústia, começa a trazer peso. Isso é seta do diabo, para que nós ficamos com a nossa mente presa lá no passado e não lembrarmos que o Senhor já nos libertou, que o Senhor já perdoou os nossos pecados, o Senhor já nos perdoou e está perdoado. Nós precisamos esquecer o nosso passado, pois isso às vezes vem na nossa memória, aquilo que nós cometemos no passado, né? Mas que nós já fomos perdoados. Isso é acusação de Satanás para roubar a nossa adoração ao Senhor. Eu sempre costumo falar que todas as vezes que a gente começa a ficar pensando coisas negativas ou pensando coisas lá atrás, lá do passado, a gente deixa de dar glória a Deus, de agradecer a Ele por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele vai fazer e por aquilo que Ele quer continuar fazendo. Porque o pastor Disley uma vez pregando aqui, ele falou assim: que quando a gente dá a glória sobe e a bênção desce. Mas quando você está com a tua mente fechada nesse sentido, você não está glorificando a Deus. Você está preso, aquilo que o diabo quer, te prender naquela armadilha do pecado, para que você comece a lembrar as coisas que aconteceram lá atrás, e aí você fala assim: mas Jesus já me perdoou, mas eu não consegui esquecer, eu não me perdoei. Então que nessa manhã nós possamos liberar desse sentimento, a nossa alma presa que está tudo isso, para que o Senhor possa continuar fazendo grandes coisas em nossas vidas, porque Ele quer continuar fazendo. Segundo ponto: a tristeza nos faz perder o prazer de desfrutar dos benefícios que o Senhor tem colocado à nossa mesa. Porque o choro substitui a alegria de um relacionamento que a mesa propõe. Pois é na mesa que temos comunhão e conseguimos desfrutar de um momento de intimidade com Deus, com as pessoas que estão sentadas à mesa com a gente. E aí eu estava pensando, quando eu estava na África, numa das aldeias, acho que até já comentei isso aqui com os irmãos,
o pastor Rafael pediu para um obreiro fazer uma oração, e a gente que levava comida para comer na aldeia, eles gostavam de quando a gente ia, porque era o dia que eles iam comer bem. Então a gente passava no caminho, comprava frango, comprava arroz, farinha, mandioca, o que tinha da época. E aí ele pediu para o obreiro, eles fizeram a comida para a gente, e aí colocaram a mesa, e aí o pastor Rafael falou assim para o irmão, assim, faz uma oração para a gente almoçar. A oração do irmão foi tão simples, mas tão poderosa, que no meio da oração ele falou assim, Espírito Santo, senta na mesa conosco, almoça conosco. Ele mesmo não ia almoçar, porque ele esperava a gente comer para comer depois. E aí o Espírito Santo todos os dias senta à mesa com a gente. E aí então a mesa é um lugar de relacionamento com o Espírito Santo e com os nossos familiares. Então não é lugar de estar com o celular na mão, não é lugar de estar com, como já fui falado aqui da questão das redes sociais, né? É lugar de a gente estar tendo comunhão com o outro, conversando, querendo saber do dia a dia. E hoje em dia o que a gente mais vê é cada uma, tem 5 pessoas na mesa, 5 estão com seu celular na mão, cada um no seu mundo, né? Cada um no seu mundo. Então Deus está nos chamando para a gente poder refletir sobre isso. É lugar de comunhão, lugar de momento, de intimidade com o Senhor, né? Então tudo isso pode roubar a nossa comunhão com o Senhor, né? E aí a mesa é um lugar onde Deus quer trazer à memória as coisas que Ele está fazendo, que Ele ainda vai fazer, as promessas dEle na nossa vida, para a gente compartilhar com os irmãos. Terceiro item, a dor do salmista era tão profunda que na mesa, que é um lugar de relacionamento, em todas as refeições, ele só conseguia chorar. É porque ele fala, né? Ele sentava à mesa para comer, mas ele era lágrimas no almoço, era lágrimas no jantar. E em todas as refeições ele só conseguia chorar. Quantas vezes nós estamos assim também? Às vezes a gente não chora, porque nós somos especialistas em esconder aquilo que nós estamos sentindo. Nós somos especialistas. Infelizmente a gente não consegue. A gente chega no irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Só lá dentro Deus sabe que a sua alma está sangrando. Lá dentro Deus sabe quanto está sangrando a sua alma. E isso denota, né, uma tristeza profunda, que ele estava no ápice da dor e não via nenhuma solução. Aí o item 4. Ainda se não bastasse o abatimento da alma do próprio salmista, ele era humilhado e ainda tinha que suportar as pessoas que iriam ironizar a situação perguntando: aonde está esse seu Deus? Irmãos, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas muitas vezes dentro da casa do Senhor a gente encontra irmãos que às vezes numa palavra fere mais do que qualquer outra coisa. Não é que ele, talvez seja o momento daquele irmão, mas ele não está sabendo o seu momento. Então a gente precisa começar a filtrar essas coisas para a gente não ficar com a alma batida, amargurada, e porque a gente sabe quem é o nosso Deus. A gente sabe, a gente conhece, nós já temos experiência suficiente para saber quem é o nosso Deus, para a gente não desistir. As pessoas que estão de fora muitas vezes não entendem a nossa dor e ainda batem a nossa porta para questionar a nossa situação. Às vezes vão até na nossa casa, né? Pergunta aí, a gente fica assim: onde está esse seu Deus que não respondeu às suas orações, que não fez isso, não fez aquilo? E você fala que você tem tanta promessa, continue falando, porque você tem, e Deus vai fazer acontecer. Aí tentam colocar em dúvida a nossa fé, né? Hoje, Deus está falando para nós nesta manhã: não se preocupe com as afrontas e as palavras que foram liberadas contra nós, para colocar em dúvidas o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Tenham certeza que Ele está conosco em todo o tempo, e Ele sabe que pensamento tem a nosso respeito. E a palavra de Deus é clara lá em Jeremias 29:11, quando fala que Ele sabe que pensamento tem a nosso respeito, né? No versículo 2, o salmista declara o desejo de beber goles profundos de Deus, das fontes da água viva, que é o Senhor. Ele deseja a presença de Deus ardentemente, com muita intensidade, mesmo estando em profunda amargura da alma. Ele tinha em sua mente um espaço que o mantinha viva a esperança de falar e ouvir Deus falar com ele. Porque ele falava para a alma dele: espere em Deus, eu ainda o louvarei. Então ele tinha ainda um pedaço. Eu lembrei muito do João, fala que a gente sempre tem uma parte que
não é rompida, não se corrompe, né? Que Deus está ali. Então Deus estava trazendo para o salmista: espera, ele está vivo, ele falando para a alma dele. Nós precisamos falar com a nossa alma, as nossas dores, as nossas amarguras, e o Espírito Santo vai começar a trazer à nossa memória tudo aquilo que vai nos dar esperança. Nós precisamos ter sede de Deus em tempos de tristeza. É fácil? Com certeza não é. Assim como a corça, desesperada, corre à procura de fontes de água, a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Vocês imagina você sendo uma corça e querendo água desesperadamente, sabendo que o teu corpo está soltando o cheiro do medo, da ansiedade, da angústia, da tristeza, e você sabe que o inimigo, nessas horas, ele tenta realmente te paralisar, porque o medo paralisa a gente. Mas o salmista fala: espere em Deus, eu ainda louvarei. Ele fala com a alma dele: não tenha medo, porque maior é o que está comigo do que aquele que está lá fora, que é o medo, que é a incerteza, que é a insegurança, que é aqueles que batem à minha porta perguntando: onde está esse seu Deus? Não, eu sei que meu Deus está aqui, que Ele vive e que Ele vai responder às minhas orações. O versículo 4 diz assim: estas são as coisas que eu relembro, sempre esvaziando os bolsos da minha vida, e sempre estive à frente da multidão de adoradores. Era eu quem conduzia, ansioso pelo início da adoração, louvando em voz alta, cantando em ações de graça, celebrando todos nós a festa de Deus. E aí eu fiquei me perguntando: o que seria esvaziar os bolsos? E aí eu fui pesquisar, e o termo esvaziar pode se referir à ação de retirar o conteúdo de algo, deixando vazio. Você tira tudo que tem no seu bolso fica vazio. Como esvaziar a mente de pensamentos negativos? Então é exatamente isso. Esvazia sua mente de pensamentos negativos. O objetivo é remover o que existe dentro, criando espaço para novas possibilidades. Limpar o HD, fazer um reset. Apaga tudo para colocar o novo, o que pode trazer esperança de vida, força e garra para mais um período de sobrevivência. Por que um período de sobrevivência? Sempre após uma batalha vira outra. Mas você já foi forjado. Você está forte. Nós estamos sendo forjados, é necessário passarmos pelo deserto, porque isso faz parte do crescimento. Se você não for forjado, você não cresce. Muitas vezes nós estamos como Naamã, né? Eu me veio esse exemplo de Naamã. Como assim? Naamã, dentro de casa, para a esposa e para a menina que foi pega cativa, ele era um leproso. Mas no momento da batalha, ele era o maior general, porque ele colocava a armadura. Quem é que via a lepra de Naamã? Ninguém. Então, com a armadura, ele era o maioral. Mas dentro de casa, ele era como essa corça que estava desesperada à procura de água por causa do cheiro, por causa da pele que estava sendo rasgada pela lepra, estava sendo comida pela lepra. Então, muitas vezes nós estamos como Naamã, dentro de casa leproso, e fora de casa, fingindo, né, que estava tudo bem. Porque, como eu falei, nós somos especialistas em disfarçar nossos sentimentos. Nós somos muito bons em esconder nossas aflições, as nossas feridas, e sorrir para todos, enquanto a nossa alma está sangrando. Era assim que Naamã estava, e muitas vezes nós estamos assim também. Eu não sei para quem essa palavra foi. Para mim, Deus tratou comigo, mas eu sei que está servindo para alguém aqui nesta manhã. Tenho certeza disso, porque o Senhor não manda nada por acaso, Ele manda porque Ele tem um propósito. E aí eu me perguntei, né? Será que nós estamos como Naamã? Dentro de casa, tristeza, toma conta, mas na igreja a gente está assim, ó, tá tudo bem, graça e paz, amados, tá tudo bem, tá tudo ótimo, quando não está. Fala isso para Deus, rasgue sua alma diante de Deus, né? Nós conseguimos fingir as nossas tristezas para não sermos julgados pelos irmãos. Mas, nessa manhã, o Senhor quer nos ouvir e sarar a nossa alma que está sangrando. O Senhor quer nos ouvir e sarar a nossa alma. Nós precisamos, com isso, fazer um esvaziamento emocional. Né? Tipo, colocar o bolso, tirar tudo que tem no bolso, tirar tudo que tem aqui, ó, na nossa mente, limpar o nosso HD, fazer um reset e esvaziar. Esvaziar o nosso emocional pode significar liberar sentimentos reprimidos, permitindo-se sentir e expressar emoções genuínas.
Muitas vezes as pessoas acumulam emoções negativas e sem perceber o que pode causar um grande peso emocional. Esvaziar-se emocionalmente é uma forma de aliviar este fardo e promover um bem-estar mental. Então vamos limpar a nossa mente de tudo que pesa, tudo que não provém de Deus, limpar para Deus trazer um novo para a nossa mente. Eu estava essa madrugada, eu tive dificuldades para dormir, estava falando para a Mical, mas talvez por causa do peso da administração, porque é muito sério você estar aqui na frente. E aí, hoje é aniversário do meu filho, ele faz 44 anos, e aí eu aproveitei e fiquei lembrando de coisas, né, do passado. E eu lembrei que quando ele era pequenininho, uma vez a igreja era ali na Japaraiquara, e eu estava passando perto daquela banca de jornal que tem ali na pracinha, e eu estava pensando assim, Senhor, está tão difícil um filho com 1 ano de idade, marido falando que vai embora de casa, está muito complicado. Eu só estava pensando, e indo para a igreja. E o Luciano no meu colo, porque o Luciano até os 7 anos ele andou no colo, irmão, porque aquelas pernas compridas não saía do colo. Aí, daqui a pouco o Luciano começou, ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5,7. Isso ele foi repetindo, porque a Susan, que era professora da escola dominical, estava ensinando esse versículo em forma de canto, e ele começou a cantar, ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5,7. Aquilo entrou dentro de mim, limpando tudo. O que Deus está falando comigo? Continue confiando, continue esperando. Eu estou cuidando de você. Irmãos, hoje, eu olhando lá atrás e vendo hoje, é incrível o que Deus tem feito nas nossas vidas. É incrível a prosperidade que Deus tem alcançado, mas por pura graça, por pura misericórdia. E aí eu mandei várias coisas para ele esta manhã, mandei esse versículo para ele, parece ser um versículo que Deus usou você para falar muito comigo quando você tinha 1 aninho, 1 ano e pouco, né, que a gente veio para a igreja, ele tinha 1 ano, e Deus abençoe. Eu estou devolvendo esse versículo hoje para você nos seus 44 anos, para que você saiba que Deus continua cuidando de nós, e Ele vai continuar cuidando por causa da fidelidade dEle. E aí, enquanto eu preparava essa ministração, Deus me fez lembrar de um testemunho que eu quero ler para os irmãos, porque eu não quero perder nada. Talvez alguns irmãos já tenham até escutado esse testemunho, que diz que um casal de missionários, após 50 anos de uma vida dedicada com excelência no campo, retornou para casa em sua cidade de origem. Ainda no avião eles pensavam, vai estar à nossa espera no aeroporto muitos irmãos para nos abraçar e festejar conosco. Mas, para a surpresa deles, não havia ninguém. Foram para casa e não receberam nenhum telefonema dos seus líderes, das pessoas que falavam que amava quando eles estavam no campo, nenhum agradecimento, ninguém perguntando como eles estavam ou se precisavam de alguma coisa. Afinal, foram 50 anos dedicados à obra do Senhor, mas não receberam nada. Eles estavam abandonados. Dias se passaram e a tristeza começou a tomar conta do coração do casal. O marido, tomado de profunda tristeza, disse à esposa: por que será que Deus nos abandonou? Durante 50 anos de nossas vidas, o servimos, e agora que estamos em casa, Ele nos deixa sozinhos. Eu vou sair um pouco para espairecer, e enquanto isso, pergunte a seu Deus, por que Ele nos desamparou? A mulher estava lavando louça, e lavando louça ela ficou, enquanto o marido saía triste para caminhar. Tempo depois, ele volta e se dirige à mulher e pergunta: falou com Deus? Ela respondeu sim. O que ele te respondeu? Ela fixou o olhar no esposo e disse: ele disse que ainda não chegamos em casa. Então, a gente sabe que nossa casa não é aqui. Ainda que todo mundo nos abandone, ainda que a tristeza tome conta, nós precisamos estar com a nossa mente ligada, que a nossa casa está lá em cima. Ainda não chegamos em casa. As aflições vão fazer parte da nossa vida, mas não vão nos matar, não vão nos paralisar. Vai nos forjar e nos fortalecer para a próxima guerra, até nós chegarmos em casa.
Nós não podemos parar. Esvaziar, como nós já falamos, né? Esvaziar os bolsos da minha vida, que diz lá no versículo 4. Nós também precisamos esvaziar não só o emocional, como eu já falei, mas também o espiritual. Além disso, esvaziamento também pode ser associado ao aspecto espiritual, representando o ato de livrar de conceitos limitantes, de crenças ultrapassadas e padrões de pensamentos negativos, porque às vezes a gente pensa muita coisa, né? A gente ouve falar de tantas religiões, de tantas coisas, e a gente começa a fazer uma mistura, começa a pensar num monte de coisa, né? E ao esvaziar a mente de conceitos pré-estabelecidos, é possível abrir-se para novas experiências e visões que Deus quer nos dar, né? Aí eu estava pensando, né? Às vezes a gente conversa com alguns irmãos, porque a maioria de nós viemos de outras religiões, de outras seitas, né? E nós aceitamos Jesus e nós somos limpos, fomos purificados, né? Mas a gente tem algumas manias que a gente não perde de falar. A gente está conversando com o meu irmão, fica, vixe, Nossa Senhora, vixe, não sei o quê, né? Então a gente precisa limpar isso, porque nós só podemos falar de um Deus santo. Não tem necessidade de falar de dois deuses, de outros deuses. Nós só falamos de um Deus único e verdadeiro Deus. Aí eu pensei que muitas vezes a gente perde alguma coisa em casa. Eu tenho por hábito, quando eu ponho uma coisa no lugar, que a idade chega para todo mundo, tá? Eu ponho uma coisa no lugar e eu não acho, eu falo assim, Espírito Santo, me mostra onde está tal coisa. Mas antigamente, qual que a gente fazia? São Longuinho e 3 pulinhos, né? Infelizmente, não tem gente que ainda hoje, dentro da igreja, faz isso. E acho que esse é um alerta de Deus para que a gente pare com esse tipo de coisa, porque a nossa boca não tem que ter outros deuses, né? E aí eu fui pesquisar quem era esse São Longuinho. E eu vou falar para os irmãos quem era o São Longuinho, né? São Longuinho, os Santos Objetos Perdidos, foi um dos soldados romanos destacado para acompanhar o castigo, a crucificação e a morte de Jesus. Chamava-se, na verdade, Longinus, nome que significa uma lança. Por isso, acredita-se que ela tenha sido soldado que perfurou com a lança, uma lança ao lado de Jesus, de onde brotou sangue e água. Como João afirma em seu Evangelho de João 19:34. Ele fala sobre a perfuração que Jesus recebeu do lado. São Longuinho, como é conhecido, foi provavelmente soldado que reconheceu Jesus como verdadeiro Filho de Deus logo após a sua morte. Que ele disse, né, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Em suma, esvaziar-se espiritualmente pode ser visto, ou esvaziar-se pode ser visto como uma prática libertadora em diferentes aspectos da vida, seja físico, emocional e espiritual. Ao criar espaço e se desapegar daquilo que não serve mais, é possível cultivar uma sensação de leveza e renovação, permitindo o fluir do novo que o Senhor tem disponível a seus filhos. Deus tem disponível algo novo para nós. E a gente vai esvaziar dessas coisas negativas, de tudo que nos prende ao passado, para a gente receber o novo de Deus. Uma vez no Paraguai, eu estava numa conferência lá, fazendo missões no Paraguai, e aí o pastor, ele começou a orar, e ele falou assim, irmãos, Deus tem me levantado, me orientado a orar da seguinte forma: quando a gente ora para Deus limpar o espaço, repreender os demônios, seja territoriais, seja de qual espécie for, Ele vai limpar. Porque Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele limpa. O espaço está limpo, a gente tem que pedir para o Espírito Santo preencher o espaço, para que Ele não volte. Então, cada vez que a gente orar pedindo para Deus nos libertar de algumas situações, a gente pede para o Espírito Santo encher aquele espaço, para que a gente seja renovado, para que Ele comece a fluir algo novo dentro de nós e trazer sempre um novo para nossas vidas. Amém? Amém. O versículo 5 diz assim, ó: por que está deprimido a minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus. Aí o salmista fala com a sua alma: por que choras de melancolia? Por que está tão triste, está profundamente triste? A alma dele estava depressiva, passando por um momento de muita tristeza, angústia, e que estava com a melancolia, ou seja, uma tristeza tão profunda. Quantos de nós, dentro do ministério, já pensamos muitas vezes chutar o balde? E quem nos faz permanecer no ministério é o próprio Espírito,
que vai com gemidos inexprimíveis, clamando o Pai para que a gente permaneça, para que a gente não desista, para que Deus possa concluir a obra que Ele tem, o propósito que Ele tem através das nossas vidas, né? Mas dentro dele ainda, ele sabia, né, que havia um fio de esperança, porque ele falava assim: olhe para Deus, minha alma, olhe para Deus. A gente precisa conversar com a nossa alma, irmãos. Nós precisamos conversar. A Bíblia está aqui, ó, a receita está aqui na nossa mão, né? O salmista fala com a alma que estava depressiva, passando por um momento de muita tristeza, angústia, e que estava com melancolia, uma tristeza profunda. Mas dentro dele havia um fio de esperança. Quando ele grita para a sua alma: olhe para Deus, e logo o louvará outra vez. Ele tinha certeza que o socorro viria. Era pequenininho, era uma luz no fim do túnel, mas ele sabia que era o suficiente para que o socorro viesse. E que Deus colocaria um sorriso em seu rosto, pois tinha certeza que ele, Deus, somente Deus, poderia livrá-lo daquela angústia profunda. E pensando em tudo isso, eu lembrei que esse ano, mês passado, quando eu estive na Paraíba, eu entrei na casa de uma mulher. Nós estávamos numa praça para fazer um culto. A gente passa de casa em casa convidando as pessoas falando o horário que vai ter o culto. E essa mulher chegou perto de mim e falou assim: você pode ir na minha casa fazer visita? Eu falei: posso, porque a orientação é que a gente faça amigos no campo, né, que quem nos chama. E nós nunca podemos ir sozinhos nas casas, a gente tem sempre que ir acima de 2 pessoas. Eu estava com mais dois missionários. E aí, quando eu cheguei na casa da mulher, ela falou para mim assim: olha, mostrou um balde, irmãos, um balde desse tamanho assim, ó, quase na metade de remédios, de vários remédios. E ela falou assim: eu já tentei suicídio 4 vezes, já tomei 150 comprimidos, já fiz isso, fiz aquilo outro, mas alguma coisa acontece que eu não consigo tirar minha vida. E lá na Paraíba, nesse lugar que nós estávamos, lá em São José de Piranhas, a maioria das pessoas que acontece que tiram a própria vida é por enforcamento. É um espírito territorial que as pessoas, se não é no lençol, é na corda, é com gravata, é com que eles conseguem, mas é sempre por enforcamento. Aí ela contando que há muitos anos atrás, ela era de uma igreja, ela congregava, mas depois ela acabou saindo da igreja, e ela falou que a vida dela hoje todos os dias, ela deita e acorda falando com quem já morreu. Então, gente que já morreu da família, e gente que ela não conhece, mas se apresenta para ela e fala: se eu sou fulano de tal, já morri, quero fazer companhia para você. E aí eu entrei na casa dela, junto com os 2 missionários. Ela mostrou esse balde de medicação, aí falou o que ela estava tomando. E aí eu falei: por que os médicos não tiram essa medicação dela? Porque é uma pessoa que está propensa a fazer mais vezes, né? Tentou uma vez, vai tentar mais vezes. Mas enfim, ela chamou a gente lá para orar, e eu só pensei: não posso falar isso, né? Porque não era minha área de atuação. E aí ela começou a falar que a última tentativa de suicídio que ela teve, o nome dela é Luzinete. Ela disse que ouviu uma voz durante o dia falando para ela assim: ó, à meia-noite você pega aquela corda que tem em tal lugar e coloca no portão e deixa lá. Quando for 3 horas da manhã, você vai em tal lugar, em tal área, você amarra a corda e você se enforca ali, e ninguém vai te ver, porque é 3 horas da manhã, ninguém vai te ver. Aí ela fez, meia-noite ela colocou a corda no portão, onde foi mandado, aí levantou às 3 da manhã e se dirigiu até o lugar onde tinha aquela árvore. Ela disse que, como ela falou que ela conhecia a palavra de Deus, ela falou que amarrou a corda direitinho, tudo pendurou no pescoço. Quando ela falou que ela estava vendo a alma dela sair do corpo, ela fez assim: ó, Jesus! Na hora que ela fez isso, ela falou que alguma coisa aconteceu, ela viu um clarão e ela viu que 2 pessoas chegaram, um segurou ela e o outro cortou a corda. Aí eles ficaram com ela até ela voltar ao ar, e ela falou assim: como que vocês sabiam que eu estava aqui? Eles falaram assim: ó, quando você desceu, uma voz mandou a gente seguir você. Então, olha o amor de Deus, que a gente não entende, não explica. Aí eu fui dentro de tudo que ela falava, eu falei para ela assim: você vê o quanto que Deus te ama, o quanto Ele quer você de volta para Ele, que a tua vida é preciosa demais para Ele. E aí ela começou a chorar, e ela começou a falar que ela
sabia e que ela não tinha, estava sem forças. Eu falei assim, mas você precisa buscar isso em Deus. Então, o nosso objetivo é pegar nome, endereço, aí, infelizmente, não tem pessoas suficientes no campo para fazer um trabalho de visitação, mas vão orar por ela, vão estar orando, e você já sabendo, o nome dela é Luzinete, para vocês também estarem orando por ela. Porque tem poucos missionários no campo, irmãos, então, infelizmente, não dá, não alcança todo mundo, todas as casas que nós visitamos, não consegue alcançar. Nesses impactos a gente consegue entrar, mas e depois quando a gente vem embora? Nós estávamos em um grupo de 100 pessoas, lá, ficaram lá meia dúzia, né? Não alcança a fazer tudo. O versículo 6 e 8 diz assim: quando a minha alma está deprimida, recito tudo o que sei a teu respeito. Então, quando você estiver triste, traga a memória o que vai dar esperança. Aí ele diz, né? Das profundezas do Jordão, às alturas do Hermon, incluindo o Monte Mizar, o caos atrai o caos, no ritmo da corredeira. Sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou. Mas o Eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Minha vida é um louvor a Deus. Aí aqui, olha só que interessante, né? Quando a alma dele estava deprimida, triste, curvada, sem brilho interior, despedaçada com a força das águas que batiam em seu corpo, ele recitava em voz alta tudo o que ele sabia a respeito do Altíssimo. Tudo o que lhe dava esperança. Nós precisamos fazer isso quando a tristeza se aproximar. Vamos declarar o que Deus tem falado conosco. A palavra dele é viva e ela, quando você vai falando, ela vai criando vida. Vai vivificando você, né? O Jordão aqui é um lugar baixo e o Monte Hermon é um lugar alto. E aí ele fala, né, que ele estava nas profundezas do Jordão, mas ele subiu até o Monte Hermon, nas mais altas alturas, para louvar, para falar a respeito de tudo que ele sabia do Altíssimo. Das profundezas do Jordão, que era um lugar baixo, o Monte Hermon, um lugar alto. Ele nos ensina que precisamos chegar em um lugar alto para conquistar a promessa de Deus para as nossas vidas. Também que Deus é quem nos sustenta, com sua fonte a jorrar para as nossas vidas. Além disso, o Monte Hermon nos ensina que precisamos conhecer mais a Jesus. Precisamos subir o mais alto monte para ver e falar com Jesus do jeito que Ele quer se revelar a nós, e não apenas de uma forma religiosa. Não é só vindo na igreja, a gente acha que cantando, sabe? Porque eu fiz meu protocolo do domingo. Não é isso. Em todo tempo, em todo lugar, dentro de casa, na rua, nós precisamos buscar ao Senhor. Ele trazia à memória tudo o que lhe dava esperança, pois ele lembrava nas promessas que Deus tinha feito e via uma luz no fim do túnel que dava mais um pouco de força para ele avançar, mesmo em meio à tristeza, à profunda tristeza, sem brilho no olhar, a tristeza profunda, dá dor nos ossos, irmãos, e deixa os dias cinzentos. A gente pode não entender, mas as pessoas sentem dor nos ossos, de muita tristeza, e os dias ficam cinzentos, porque a depressão, a ansiedade, tudo que traz medo, tudo vai deixando o nosso dia cada dia, tudo que é negativo, na verdade, deixa os nossos dias cinzentos e dor nos ossos. Tanto é que a tristeza deixa a pessoa assim, né? Parece que a pessoa está pesada. Essa senhora que eu falei do testemunho, ela falou que quando ela amarrou a corda, que ela sentiu que realmente ela queria concluir o fato, ela sentiu que tinha um pé de cada lado aqui pressionando ela. E aí, na hora que ela gritou Jesus, foi a hora que apareceram esses dois homens que atiraram daquele lugar. É o peso que o diabo coloca em cima do ser humano para que ele faça a vontade dele, mas Deus é poderoso para nos livrar de toda essa situação. O salmista fala assim no versículos 9 e 10. Às vezes pergunta a Deus, que é sólido como uma rocha, por que me decepcionaste? Olha, veja bem, às vezes que o salmista aqui, ele fala que sabe que ele vai louvar a Deus, e depois ele já, no outro versículo, ele já cai de novo numa tristeza profunda. E ele diz assim, porque tem que caminhar chorando, atormentado pelos inimigos. Eles estão lá fora, com intenções homicidas, me atormentando com suas obscenidades.
sem dar tréguas à zombaria e questionam: onde está esse seu Deus? O salmista reconhecia que Deus era uma rocha, que não muda por causa dos meus questionamentos, sentimentos, e isso causava-lhe decepção, porque às vezes a gente quer moldar Deus na nossa caixinha, né? Deus tem que fazer ou ficar pensando do jeito que eu estou pensando, e aí você pode ficar decepcionado, mas Deus, ele continua sendo Deus. Se você está decepcionado ou não com ele, é problema seu, mas ele vai continuar sendo Deus. E você precisa buscá-lo, clamá-lo. Ele continua sendo Deus, ele quer ir a teu socorro. Embora os seus questionamentos fossem coerentes, pois ele vivia chorando, sendo atacado pelos inimigos, que o ridicularizava e fazia gestos obscenos, que pode ser em tudo, que nem essa semana eu vi aquele homem se fingindo que era Jesus, tirou a roupa, só de sunguinha, e aí falando mal de Jesus. Isso é uma ofensa para a gente, né? E aí essa é a afronta do inimigo também, que quer nos atacar nesse sentido, né? Isso é gestos obscenos, indecente, imoral, que pode incluir qualquer coisa, palavras, imagens, gestos, né? Ou comportamentos que são considerados sexualmente até explícitos, né? Sexualmente explícitos, violentos ou perturbadores, né? Nós estamos vivendo isso nos dias atuais. E não podemos achar que isso é natural, porque não é. Não é natural. Nós precisamos guerrear, brigar em relação a isso. E está na hora da igreja se posicionar. Está na hora da igreja parar de ficar falando vem para cá, que Deus vai te dar casa, carro. Nós estamos vendo um outro uma situação diferente, irmão. A gente tem que estar com nossos olhos fitos nos céus. Bênçãos materiais, elas vão nos alcançar porque é a promessa de Deus, mas isso não é a prioridade. A prioridade nossa é fazer a vontade de Deus. Além de todas essas afrontas, ainda tem aqueles que humilham perguntando onde está Deus. O que essas pessoas estão fazendo? Deus não vai fazer nada mesmo, eu faço o que eu quero, aí todo mundo está tomando posse, tomando território como se fosse normal. Sabe, trabalhar na mente das nossas crianças de 4, 5 anos, que eles têm opção de escolha de sexo, e a gente vai ficar de boca fechada? Não, nós temos autoridade para falar contra tudo isso e parar de ficar ouvindo. Mas é assim mesmo, Jesus está voltando sim, mas a gente não pode tratar isso como natural, né? E aí eles têm que saber que nós temos um Deus, porque Deus não precisa de muita gente para fazer grandes coisas não. Usou só José na época dele, usou Moisés, usou Noé. Se um de nós aqui estivermos firmes na presença de Deus, Deus pode, uma só pessoa, Deus fazer algo tremendo, que o mundo vai se espantar. Vai se espantar com aquilo que Deus vai fazer através de uma só pessoa. Eu estava lá na Paraíba e eu estava indo para o culto, que a gente todo dia de manhã tinha um momento de oração, que era a busca pelo Espírito Santo, porque a gente não sai para a rua sem orar, a gente não faz nada antes da oração. E aí Deus falou no meu coração assim, falou, eu queria fazer algo na minha vida que é tipo assim, vou te tirar da invisibilidade. Eu falei assim, para de pensar coisas, né? Coisa da sua cabeça, fica fria. Aí entrei pro culto, daqui a pouco veio o pastor e falou, você, vocês vão para a rádio fazer um programa de rádio. Aí lá vai eu para a rádio Jatobá, sem preparar nada. Foi algo que Deus colocou no coração e a gente foi falando. E aí era só meia hora de ministração, mas a gente acabou passando do horário, porque é assim que Deus faz. Você já tem autoridade, você já está preparado, já está capacitado, porque Deus vai te usar naquele momento, naquele lugar, como Ele quer, na hora que Ele quer. Porque se Ele tivesse me falado para mim um dia antes que eu ia para a rádio, eu não ia nem dormir, ia começar a pegar a Bíblia, ia começar a fazer um monte de coisa, mas não era. Você cheguei lá, falei aquilo que Deus queria, como Ele queria, e foi assim que aconteceu, né? E mesmo sabendo que sempre haverá aqueles que vão questionar a nossa fé, mas lá em 1 Pedro 3,15 fala sobre isso, que nós estamos instruídos, né, a estarmos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Isso significa que nós devemos ser capazes de comunicar a nossa fé de maneira clara e convincente. Nós já temos isso, porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. O nosso testemunho de vida tem que falar sobre isso. E aí o versículo 11 diz assim, por que está deprimida a minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus. É 1 Pedro 3,15. Olhe para Deus e logo louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Aleluia. Mais uma vez, Ele se dirige à sua alma
e diz: por que está minha alma com tanta tristeza profunda que já se tornou crônica? Por quê? Se você tem um Deus, por que você está desse jeito? Ele mesmo encontrou a solução, porque ele estava no mundo sem cor e só chorava. Então ele encontrou a solução, a saída dos seus questionamentos. E ele disse: eu tenho a solução. Quando ele fala assim, ó, olhe para Deus, minha alma. Ele está dentro de mim e de você, gritando com gemidos inexprimíveis: viva, eu sou a vida. Viva, eu sou a vida. Como está escrito lá em Romanos 8:27. Da mesma forma que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então a receita é esta, irmãos. Põe um sorriso em seu rosto. O salmista diz: logo você o louvará outra vez. Ele põe um sorriso em seu rosto. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Coloca um sorriso no seu rosto. Rasga sua alma diante do Senhor. Ele é o nosso Deus. E eu estava preparando essa palavra, como eu disse para os irmãos, tem 2 semanas que essa palavra está martelando no meu coração. E há uns dias atrás eu estava revendo tudo que eu estava escrevendo e eu ouvia a Paula cantando uma música. E eu até falei para ela assim: Paula, você canta? Ela fez assim: não, irmão, eu não canto, mas eu aceito o desafio. Aí eu passei, quero chamar a Paula aqui, por favor. Eu passei para ela um louvor e eu queria muito que vocês fechassem os olhos de vocês, que vocês prestassem atenção nessa oração cantada e que Deus pudesse estar falando ao coração de vocês. Eu sei que eu nunca fiz isso, é a primeira vez, mas Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, unção na tua voz para alcançar os corações. E a hora que você estiver ministrando, eu tenho certeza que a alma dos nossos irmãos que estão sangrando vão ser curadas para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé? A gente tem que aceitar o desafio, né? Ontem eu estava ministrando, nós voltamos no nosso retorno da oração. Eu ministrei sobre Josué 1. É com medo, sem medo, mas vamos embora, né? Vamos embora. Que bênção, né? Vale a pena estar aqui, amém, queridos? Vale a pena estar na presença do Senhor. O Senhor falou poderosamente desde o início do culto. Louvamos, adorar a Deus. Feche os teus olhos. Ô Espírito Santo, vem, Senhor, ministrar o nosso coração. Nós chamamos o Senhor, aleluia. Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. Fala com Deus, coloca a mão no teu coração. Me chama pra perto, só assim. Só assim eu não me sinto só. Você não está sozinho. O Senhor é contigo. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Abraça o Espírito Santo, abraça o teu filho, abraça a tua filha agora. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sem me arrepender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aleluia, aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nós te ouvimos nesta manhã, Senhor.
Nós ouvimos a tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Querido, você não está sozinha. O Espírito de Deus está neste lugar. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, descansar No teu amor. no teu amor. Aleluia, Jesus. No teu amor, Senhor. As muitas águas. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei. Queridos, fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Neste momento, vamos cantar bem baixinho. Eu estou sentindo que Deus está tocando no seu coração, está curando a tua alma. Vamos obedecer o Espírito Santo. O tempo não pode apagar. O Senhor está arrancando essa raiz da tua alma agora. O Senhor está tocando em pessoas aqui agora. O Senhor está... Continua ministrando bem baixinho, amada. O tempo não pode. O Senhor está tocando na sua alma. O Senhor está curando você. O Senhor está tirando essa tristeza. O Senhor está quebrando o seu coração. Você não vai sair daqui mesmo chegar aqui você entrou. Ao mover sobrenatural neste lugar. O Senhor está cercando você com uma muralha de fogo. O Senhor vai arrancando essa tristeza, Senhor. O Senhor vai curando, Senhor. Cura, Pai. Que tudo vai se cumprir. Isso. Se você quer chorar, pode chorar. Se você quer glorificar, pode glorificar. O Espírito de Deus está aqui. Largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Não desista, não desista, não desista. você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Isso, o Senhor vai tocando. Ele vai arrancar essa dor. Ele vai arrancar essa raiz de amargura. Ele está arrancando essa tristeza. Ele está arrancando esse trauma. Isso. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, queridos. Mas se eu cair, a tua mão me levantará. A mão dele te levanta nesta manhã. Isso, ele está enxugando. Ele está enxugando toda a lágrima. E se eu cair, a tua mão me levantará. Ele está levantando você. E se eu chorar, toda lágrima você Então vem. Então vem, e aqueça minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Senhor, vai tocando, Senhor. Me chama para perto. Me chama pra perto. Só assim eu não me Você não sinto está sozinho. só. Você não está sozinho. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqueça minha alma. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós te louvamos por esta manhã, te agradecemos por tua palavra que foi liberada, pedimos que o Senhor visite cada mente, cada coração, depressão, tristeza profunda, síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, desânimo, procrastinação, vozes de acusação, desejo de desistência, desejo suicida, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, ó Deus,
correr até o Senhor para que as nossas feridas sejam curadas nas fontes de água viva. Nós precisamos sentir a Tua presença, nós precisamos colocar a nossa alma em descanso no Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. A Tua palavra fala que o forte cansa, que o forte desanima, que o forte se entristece, o forte sofre, mas a diferença é que ele não desiste. Nós sabemos que o processo leva um tempo, e esse tempo é necessário para que a transformação aconteça. Nós não podemos pular o processo. Dê força aos teus filhos, Senhor. Dê força ao teu filho que está cansado. Sustenta-o para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia. Se você cansar, irmão, aprenda a não desistir. Aprenda a descansar no Senhor. Porque tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle. Nenhuma provação vem que Ele não possa sustentar você e te dar forças para conseguir caminhar a jornada. Amém? Que Deus abençoe. Anete, muito obrigada. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito obrigada.